Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do último episódio da terceira temporada de Casa do Dragão. Vou falar pra vocês da minha nota final pra temporada, vamos conversar sobre esse episódio, fazer uma análise dos detalhes que a gente conseguiu pegar e como isso pode impactar para a quarta e última temporada da série, galera. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar falando com a questão de nota. A minha nota final para a terceira temporada de Casa do Dragão fica em 9.5 de 10. Exatamente, cara. Gostei muito dessa temporada. Pra mim, só fica atrás da primeira. É com certeza melhor que a segunda. E como eu sempre falo, geralmente, em análise de série, recomendo que vocês vejam, né? Leiam a crítica lá no Instagram do canal, que sempre fica aqui na descrição dos vídeos, porque lá tem a crítica muito mais detalhada em relação à temporada. Aqui a gente vai fazer uma análise do episódio. Então, se você quiser ver mais da crítica, vai lá no Instagram do canal. O episódio então começa já mostrando Rhaenyra desesperada após a volta de Aegon. Ela questiona se Aegon é de fato o escolhido pelos deuses, se os deuses estavam errados sobre ela, né? E toda essa neura que ela fica preocupada com a volta de Aegon. Aegon meio que renasceu, ele seu dragão. É inclusive o tópico que ela vai discutir até com aquele padre, né? E aqueles religiosos, né? Onde ela questiona se de fato Aegon é o escolhido e se os deuses estavam errados sobre ela. Óbvio, Rhaenyra a partir desse episódio já perde totalmente a linha da sua mente e já não é mais a Rhaenyra que a gente conheceu um dia. Ela perde totalmente a linha e está preocupada com a volta de Aegon e Aegon sendo de fato o escolhido, coisa que ela teme, coisa que ela sempre temeu. Então nós vemos ela já mandando o próprio Daemon atacar todos os Hightower. O começo dessa maluquice na cabeça de Rhaenyra. Ela manda o Daemon atacar qualquer Hightower que estiver dentro das casas, qualquer Hightower que aparecer na frente deles, que ele pode matar, e ele tem ordem pra isso da rainha. Aqui, como eu falei, ela já começa a perder totalmente essa linha. Só que as pessoas ao seu redor também já não estão aguentando mais a Rhaenyra e agora foi o estopim para algo muito maior. Por exemplo, a Baela se revoltando com a Rhaenyra. Ela bate de frente com a Rhaenyra e se revolta, falando que ela e o Adam ficaram fazendo várias coisas amando a Rhaenyra e quando a Rhaenyra viu que não ia precisar deles, descartaram eles. Mostrando que a Rhaenyra descarta pessoas boas porque não são mais do seu interesse. E isso não é uma mentira. Essa grande maluquice da Rhaenyra fez com que outras pessoas também se rebelassem contra ela, como é o caso da Baela, que foi presa por se revoltar contra a Rhaenyra, a Rhaena, que tá presa também, e óbvio, né, quem não estivesse ao lado dela, com certeza também seria preso, assim como o Alicent. Nós vemos que Alicent, por todo nome, né, ele por mais que não queira o sobrenome Valyrian no seu nome, ele ainda assim quer ter o reconhecimento de fazer parte da família, tanto que a Rhaenyra joga na chantagem. Você é um dos que sobraram da antiga Valíria, você tem sangue da antiga Valíria dentro de você, você não vai matar esse padre que tá falando que o Aegon é o escolhido porque ele renasceu com o seu dragão. Ela entra na mente do Alicent e o Alicent cai. Aquela discussão que ele tem com Adam, o seu irmão, o seu irmão, né? É muito importante justamente pra isso. Até porque, cara, o seu irmão questiona que isso tudo era por poder e por ele ter um nome, e ele fala que é por uma luta, mas não é. O Alicent agora é o Alicent dos mares. Ele assume o lugar do seu pai, os grandes serpente marinha. E não só esse poder que ele vai ter, mas como ele, por exemplo, cai na lábia da Rhaenyra e mata aquele padre por nada. É óbvio, quando ele acaba de matar o padre, ele olha pra espada e ele fica com medo do que os deuses vão fazer com ele, porque ele sabe que aquilo não foi uma atitude certa, mas se ele não fizesse, ele perderia todo o seu poder e o seu nome. Então sim, por mais que ele não tenha o Velaryon no seu nome, ele ainda quer ter todo o reconhecimento por ser um Velaryon de fato dentro de si. Enquanto isso, os Hightowers vão criando um novo cavaleiro, quando o próprio Ormond nomeia Daeron um grande cavaleiro, Sir Daeron, né? A gente sabe que isso aqui era pura enganação dos dois. Tanto Daeron, né, que tá indo contra o Ormond na luta final, e o próprio Ormond, que tá transformando o moleque em cavaleiro pro moleque ficar naquela ali e nunca se tornar um rei. Até porque caso Daeron se tornasse um rei, óbvio que ele mandaria, né, o Ormond pra fora. Então o Ulf se alia, né, como nós vimos no final do último episódio, com o Ormond. A gente já viu isso aqui. Porém, ele fala naquela taverna junto com o lado da onde estão os Hightower, ele fala naquela taverna que o Daemon não iria aparecer com dragões e essa seria a grande jogada dele. Tudo bem.
o Daemon junto com o Norte aparece com dragões na luta final, mas acaba nem usando 100%. É óbvio, ele luta ali, o Caraxes aparece, é uma guerra maneira, beleza, mas o Daemon em si não luta com dragões. O Ulf até nesse ponto estava certo, mas ele erra no final por ele estar largadaço, né, cara? Ele ser aquele cachaceiro que entrou no meio da luta, tudo bem, foi muito foda, mas ainda assim o Ulf se enganou por parte nessa parada do Daemon, enquanto ele também acertou outras partes aonde ele não levaria um dragão. Ele acerta isso aqui e erra outras paradas. A quem errou muito e pagou pelo preço foi a Mysaria, que foi demitida pela Rhaenyra. A Rhaenyra, dá-lhe lá no olho da rua da Mysaria. E quando a Mysaria é demitida, ela já se revolta totalmente com a Rhaenyra. Ela não achou que Rhaenyra iria abrir o olho com ela e iria demitir a mulher. Até porque no último episódio ela engana a Rhaenyra sendo a pessoa que ela sempre foi, uma prostituta. E agora a Rhaenyra demite ela da sua mão, do seu reino, e ela até se volta contra, né? Falando as verdades pra Helaena, falando que a Helaena precisa manter o seu filho vivo para que ele assuma o trono no lugar da Rhaenyra. Mostrando que a Mysaria nunca esteve do lado da Rhaenyra, e a gente já sabia disso desde a segunda temporada. Isso aqui não é um mistério. A Mysaria nunca esteve de fato do lado da Rhaenyra, mas a Rhaenyra caiu nos contos dela. Então nós vemos que o Aemond ainda assim acredita estar amaldiçoado. E isso aqui é uma cena muito boa. Dele com a Alis, né? Aonde os dois estão conversando, e cara, que conversa maneira. O Aemond acredita sim estar amaldiçoado, né? Por ele estar vendo visões, por ele ter visto a sua mãe no último episódio, e ele ainda assim acredita estar amaldiçoado por ele nunca conseguir de fato o seu trono, e ele nunca conseguir ser quem ele sempre quis ser. E é por isso que ele aceita o seu destino. Ele aceita que a sua noiva é a Alis, como ele fala pro próprio Aegon durante o episódio. Ele aceita isso e ele ouve a história que a Alis tem pra contar pra ele, aonde uma mulher era amaldiçoada a viver, aonde o seu grande reino todo pegou fogo. Ela viu o seu filho bebê ser morto na sua frente, e quando ela se jogou no fogo pra também morrer, ela não conseguiu morrer. Então ela conta a história de uma mulher que foi amaldiçoada a viver pra sempre. E o próprio Aemond fala que essa história aconteceu há 100 anos, mostrando que essa é a história de Alis. Cara, a gente viu ela desde a segunda temporada e até agora nós não tínhamos nenhum vislumbre da origem e da história original de Alis. A gente não tinha visto nada disso. E ela conta essa história pro Aemond, cara, é sensacional. É sensacional esse momento, é sensacional esse momento que ela conta essa história e a gente percebe que é o momento dela, e é quando o Aemond também entende e abraça ela, e vê que, cara, ela só quer ser amada, entendeu? Ela só quer ter alguma coisa perto de si, sabe? Porque ela viveu mais de 100 anos naquela história e ela ainda assim está viva, porque da mesma forma que o Aemond acredita estar amaldiçoado, ela literalmente está amaldiçoada a viver pra sempre. E é isso que vai acontecer com a Alis, cara, uma história muito boa. Quando ela conta a história dessa mãe, a gente entende o porquê a Alis é assim, o porquê que ela é vista como uma bruxa e o porquê que ela é carente dessa forma, sabe? E o porquê que ela queria tanto ficar ao lado de Aemond, que foi a primeira pessoa que ficou do lado dela de fato. Foi uma história muito legal e foi um peso muito grande contarem a história dela de fato. Vemos a Rhaenyra assumindo o manto de fato de Rainha Má. A gente já sabia disso aqui, a gente já tava vendo as suas mudanças, principalmente nesse episódio, mas quando ela faz Helaena comer a força, cara, aqui ela já perde mais ainda do seu rumo. Ela já perdeu a cabeça. Rhaenyra não é mais a Rhaenyra que a gente conheceu em algum momento. Ela é a Rainha Má, com certeza. Ela força a Helaena a comer e talvez isso foi a motivação de Helaena fazer o que ela faz no final do episódio. Então Rhaenyra tem um impacto muito grande nisso aqui. Enquanto isso, vemos também Corlys e toda a traição ali em Tumbleton. A traição aos Hightower. Eles vão junto, levando Lord Corlys até fazer um acordo com o Daemon. É isso que eles querem fazer, o acordo de paz. Daeron é pacífico, Daeron quer realmente a paz, mas eles não contavam que Daemon estava do outro lado. E se você der opções como Corlys deu para o Daemon, você quer a Rhaenyra no trono, as duas opções vai ter Rhaenyra no trono, tanto a guerra quanto a paz. Você quer a guerra ou você quer a paz? As duas opções vai ter a Rhaenyra no trono. Mas como eu falei, eles não contavam com a astúcia de Daemon, até porque o Daeron nunca conheceu Daemon de verdade. O próprio Corlys conhecia, mas ele ainda achou que Daemon teria um pingo de bondade dentro de si. Mas se você der a escolha de guerra para Daemon, ele vai querer a guerra. E é o que ele quer. Ele traz Corlys de volta para si como um prisioneiro da rainha por ter traído, né? Por ele ter aceitado a proposta do Daeron e manda voltar, falando, ó, volta. Se você é Hightower, volta, seu verme mundo, porque você
vocês vão morrer também nessa dizimação, porque eu quero a guerra. Daemon quer a guerra, independente da escolha, independente do que vai acontecer, se Rhaenyra vai continuar no trono ou não, o Daemon quer a guerra, e é isso que ele faz, é isso que ele aceita. Vemos então o reencontro, cara, que reencontro bom de Aegon com Aemond, cara, sensacional. O Aegon ainda tem na imagem dele aquele Aemond que tentou assassinar ele na segunda temporada, mas agora o Aemond está completamente diferente pra melhor. O maluco meio que evoluiu, até querendo ou não, junto com a Alis lá no reino, né? E quando o Aegon volta com o seu dragão, o Aemond só se ajoelha e espera a morte chegar. E não é o que o Aegon faz, porque o Aegon quer mostrar pro Aemond que ele é mais poderoso que o Aemond, né? Uma pessoa que sempre foi egocêntrica, e o Aemond não é mais assim. Então o Aegon assusta, ele não entende o que tá acontecendo, ele fala, como assim? Você não vai partir pra cima de mim? A gente não vai lutar, eu não vou te matar até a morte, né? Eu quero isso aqui. O Aemond não levanta, o Aemond só faz nada, entendeu? Ele aceita e pede perdão pro Aegon pelo que ele tinha feito, cara. Nunca que a gente ia imaginar o Aemond fazendo um negócio desse, nunca que a gente ia imaginar. Porém, o Aegon também fica surpreso, não é só a gente, o Aegon também fica surpreso. E é nesse momento que ele fala, beleza, eu entendi isso aqui, tá completamente diferente de como eu tinha imaginado. Ele fala algumas atualizações do reino para o Aemond e eles bolam o plano para a quarta temporada. Eles vão se juntar, eles vão acabar com todos o pessoal da Rhaenyra, com todos os pretos e com todo o norte naquela luta contra os Hightower. Eles vão acabar com Ormond, né, e todo o poder que eles estão querendo tomar. Eles vão acabar tanto com Ormond, Daeron, com Daemon, e no final o próprio Aegon vai matar a Rhaenyra com as próprias mãos. Esse é o plano dos dois, e se isso tudo se concretizar, aí sim o Aegon vai perdoar o Aemond por tudo que ele fez. E isso deve acontecer. Óbvio que não, né? O Aemond deve morrer na quarta temporada, assim como ele morre nos livros. A gente deve ter isso sendo adaptado. Mas foi legal a gente ver o encontro dos dois e o Aegon ficando surpreso com o Aemond completamente diferente, cara. Então a Rhaenyra continua com essa cisma e essa parada com os deuses, sabe? E vemos diretamente a Rhaenyra contra os deuses. Quando ela bota sua armadura, vai com o Aelin até ali, aquele padre e os religiosos, e manda o Aelin assassinar o padre que tinha falado que Aegon era o escolhido, que Rhaenyra não era pra estar no trono. Aegon é o escolhido, ele renasceu com seu dragão e os deuses quiseram isso no momento mais impossível. E é o que a Rhaenyra já tá, ó, mordendo as costas, tá aqui na garganta dela, cara. Ela não tinha, a última coisa que ela tinha que ouvir era isso aqui. E é o que ela faz, ela manda o Aelin matar, né, o padre, e vai dar o seu discurso para o povo como a grande rainha prometida. Cara, é doideira, é loucura a gente ver, é bizarro a gente ver o que se tornou a Rhaenyra, mas é isso aqui. É isso aí, sabe? Não tem muito o que a gente fazer. Rhaenyra se tornou esse tipo de pessoa, esse tipo de ser, e ela fala tudo aquilo ali para o povo, enquanto nós vemos a Mysaria no meio do povo. Obviamente a Mysaria é uma cobra, né, cara? Então ela vai usar isso aqui contra a Rhaenyra e ela pode acabar com o reinado da Rhaenyra de dentro pra fora. Cara, isso seria muito bom e seria muito legal. Vemos então a Grande Guerra, cara, que... assim, cara, é uma mensagem muito boa que o episódio traz. É uma guerra em questão de cinematografia, né? Cenas de ação. Foi muito bem coordenada. A guerra é sangrenta, a guerra é assustadora. Você fica com medo, você fica assustado em ver isso aqui. Porém, ela tem um sentido muito maior no final. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena toda essa guerra? A gente viu tanta gente morta, a gente viu crianças sendo mortas, galera. E aí essa mensagem que termina com a guerra, até porque nós vemos o Daemon em ação, e realmente, cara, as lutas estão muito bem coordenadas, as lutas estão muito boas, cara. A gente vê Caraxes, Daemon e toda aquela luta do Daemon contra, né, a mão ali do Ormond, os dois lutando, sabe, Daemon indo com a cavalaria, indo na porrada. A gente dificilmente via o Daemon ir pra porrada, ele sempre usava dragão, e a gente vê o Daemon lutando. Cara, são cenas muito boas. Em questão de cinema, sim, cara, as cenas estão muito boas, as cenas de luta estão muito bem feitas, mas termina com o Daemon olhando tudo que ele fez, todo o rastro que ele teve, crianças chorando, mães sem seu filho, o próprio Rhaemer, né? O próprio Rhaemer sem a sua esposa, entendeu? Cara, as pessoas perderam todas as famílias, as pessoas perderam as casas a troco de quê?
Ormond foi morto junto com o líder do norte, após ele ser queimado pelo aquele dragão do Ulf, né? Outro cara que aparece no meio da luta também e que realmente bota pra quebrar. O Ulf não é de lado nenhum. O Ulf, ele queima pessoas ali do Daemon, ele queima pessoas do Ormond e mata o próprio Ormond. Então sim, o Ulf é um retrato do que todo mundo queria ter feito no meio dessa guerra, do que o povo queria ter feito. O Ulf representa o povo em todos os sentidos. Ele representa literalmente nesse momento, aonde ele queima os dois lados. Ele não tá de lado nenhum, a guerra não beneficia ninguém. Ninguém, a gente só viu pessoas mortas. E é uma mensagem muito boa, porque a gente tá esperando essa guerra desde a primeira temporada. E quando chega a grande guerra, o que nós temos no final da guerra? Arrependimento. Todos os soldados vivos arrependidos, tentando se recuperar. O Daemon não acredita no que ele tá vendo. Ele olha ao seu redor e vê o que ele causou. Causou pessoas mortas, pessoas sofrendo, pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a guerra. Não tinham nada a ver com a guerra, morrendo, sendo queimadas por dragões. Cara, a que custo? Valeu a pena? A Rhaenyra tá no trono, mas e aí? Sabe, é esse momento em que o Daemon vê que a escolha que ele fez foi errada. Ele poderia ter aceitado o acordo que o Daeron tinha feito pra ele, a Rhaenyra continuaria no trono, mas teria paz. Entende? Teria paz entre os reinos. Talvez, né, a Rhaenys poderia se casar até com o próprio Daeron, como Corlys propôs, e iria ter paz para o resto da eternidade. Só que o Daemon aceita a guerra e é esse o preço, é esse o custo, é isso que ele vê no final. Ele vê que nada valeu a pena, ele vê que não precisava dessa matança, não precisava dessa guerra, nunca precisou. Só o diálogo bastava, mas o Daemon, orgulhoso, queria a guerra. É isso que custou. Custou pessoas mortas, sem motivação, sem sentido e pessoas importantes como a própria Helaena. Termina o episódio mostrando que Helaena se matou, Helaena se suicidou. Não era como ela viu nas suas visões no último episódio, ela domando dragões, ela tendo seus filhos. Mesmo assim, cara, seu filho ainda pode nascer. Mesmo que Helaena esteja morta, o Maelor deve nascer, como acontece nos livros. Então é mais uma reviravolta pra Rhaenyra. A Rhaenyra olha no final ali aquele tapete, né, que a Helaena estava traçando e estava bordando, e ela vê que de fato, nas visões da Helaena, a Helaena se suicida e Rhaenyra continua no trono, mas as suas visões não são eternas, galera. A gente viu isso no próprio último episódio. As visões da Helaena mostravam ela viva, domando dragões, cuidando da sua família, e nesse episódio ela se suicida. Então as suas visões nem sempre são eternas. Até o último episódio era a visão que iria acontecer para Helaena. Já nesse ela se suicida e acaba com todos esses planos. Então, por mais que ela tenha tecido ali para a Rhaenyra sendo a rainha e sendo a escolhida prometida pelos deuses, não quer dizer que isso vai acontecer para sempre. É um ponto muito legal que o episódio traz em relação às visões que a Helaena teve no último episódio. E é essa ligação que o episódio traz. Infelizmente, perdemos mais um personagem muito legal. Assim como perdemos já Jaehaerys no primeiro episódio, perdemos Helaena agora. Cara, uma personagem que iria agregar muito para a história, mas se suicida porque ela não aguenta a Rhaenyra e ela não aguenta esse reino. Ela sabe que Rhaenyra não ia chegar à frente e que ela, morta ou não, o seu filho vai nascer. Isso aqui é um fato e é isso que deve acontecer. O episódio vai terminando com a Alicent vendo borboletas passando pela sua frente. Essa cena é muito significativa pela morte da Helaena, até porque a Alicent já percebe naquele momento que alguma coisa de errado estava acontecendo e ela já deve imaginar que Helaena está morta. Aquelas borboletas significam Helaena indo embora e a Alicent olha diretamente para elas. Obviamente a Alicent já entendeu o que aconteceu e ela sente. Ela vai sentir que a Helaena já foi embora e que a Helaena morreu. Porém, quando a Rhaenyra termina o episódio olhando para aquele tapete da Helaena e vendo que ela continuou como rainha no futuro nas visões dela, a sua imagem está coberta de sangue. E isso aqui é um ponto muito importante, porque mostra como Rhaenyra chegou ao trono que ela tanto quis, como ela confronta os deuses para ela estar no topo. É uma rainha com sangue. Tem sangue dos deuses, tem sangue dos padres, dos religiosos que falaram que ela não estava ali. Tem muito sangue. Se a gente for citar todos os sangues que estão no caminho da Rhaenyra para ela continuar no trono, cara, a gente vai ficar mais de uma hora citando. Tem muita coisa e isso desde a primeira temporada. Como eu falei, as visões da Helaena não são eternas. Obviamente na quarta temporada teremos mais reviravoltas com Aegon e Aemond chegando também do mesmo lado do Ulf, no lado de ninguém, mas eles vão até a Rhaenyra. E o filho
o Jagan pode nascer. Comentem o que vocês acharam desse 8º episódio, desse final de temporada de A Casa do Dragão. A última temporada deve ser lançada daqui a uns 2 anos mais ou menos. Comenta aí, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.